Beleza, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a Patrícia já, né, moradora aqui da Palhoça, em Sada de Brito. Está conhecendo a reflexoterapia agora há pouco tempo, né? Que tem um contato com ela, já fez aurículo, estava falando. Temos a Bruna também que está assistindo. A Bruna já é reflexoterapeuta formada, né? Pela Biocódigos, inclusive, né? E é uma terapeuta integrativa quântica, né? Ela fez já também várias formações, né? Que é uma das coisas que a gente vai estar falando nessa noite, né? Que é justamente sobre o futuro da reflexoterapia. O que esperar? Será que a reflexoterapia ela vai continuar aumentando assim? Ou será que vão vir outras terapias, né? Outras profissões que talvez vão fazer com que ela não seja mais utilizada? Né? Porque todo mundo que quer aprender uma coisa quer para poder utilizar, né? Não para ficar parado, né? Ou daqui a pouquinho tem que fazer um outro curso porque o que eu fiz já não serve, né? Infelizmente, em muitas outras coisas acontece isso. Você faz um curso, mas depois você já tem que estar fazendo outros porque você vê que aquele lá não foi suficiente, né? E o que a gente pode dizer para vocês, né? É muito feliz, né? Que a reflexoterapia ela é uma profissão que não vai parar, né? A gente sempre vai estar precisando dela, né? E a gente tem visto que, inclusive, cada vez é mais necessária e, ao mesmo tempo, cada vez ela está sendo mais facilmente aderida pelas pessoas, né? Tem um site que é do Instituto Getúlio Vargas, que ele faz uma mensuração de pesquisas, né? E aí ele fez o Observatório Pix. E ele mostra, tá, que durante a pandemia, tá, mais de 80% das pessoas que fizeram pesquisas na internet procurando por saúde estavam pesquisando por terapias naturais. E esse número, nesses últimos 2 anos, aumentou ainda mais. Tá? Então, tem muita pessoa, muita gente, tá, que está procurando isso. E são coisas novas. Que, como a Patrícia, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Falou, né? A gente quer sair dos remédios, não é assim, Patrícia? Quiser abrir o áudio, pode abrir o áudio, tá? Estava assinando com a cabeça, né? A gente não quer ficar É refém isso dos mesmo. remédios. É isso mesmo. Então, a gente não quer ficar refém dos remédios, ninguém quer, né? Mesmo que, como a gente fala, que nós, por um momento, a gente trabalha em conjunto, tá? Com a medicina tradicional, tá? Porque não é sempre que a gente pode usar a reflexoterapia, né? Tem vezes que a reflexoterapia já chegou num momento em que a pessoa está precisando de outras coisas, está precisando de uma cirurgia, uma coisa de emergência, né? Precisa de um remédio para acalmar a dor, uma morfina até, né? Então ela vai precisar desse tratamento. Só que aquilo vai trabalhar só o sintoma dela, né? Em alguns casos, talvez vai fazer uma alteração, mas também vai alterar a vida da pessoa, né? Uma pessoa que é tirada uma vesícula, por exemplo, a parte digestiva nunca vai ficar igual que antes, né? Então, vai ter modificações. Já a reflexoterapia vai agir tanto nessa pessoa, tá? Para ela ter uma recuperação mais rápida depois que ela fez uma cirurgia que tirou algum órgão, e ao mesmo tempo vai fazer com que o corpo se equilibre mais rápido, para ele não precisar estar usando suplementos, usar remédios para o resto da vida. Então, a reflexoterapia é o carro-chefe. Por exemplo, na nossa empresa Biocódigos, né? Nós como terapeutas, né? A Bruna também, o professor Glauco, a gente atende com outras especialidades, né? Uma das coisas que a gente quer comentar aqui com vocês é como a reflexoterapia também, né? Ela se associa com outras terapias, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com quiropraxia, que são movimentos que a gente faz, né, para fazer ajustes articulares, né, para ajustar as falanges, ajustar a coluna, né, ajustar as vértebras. Só que a reflexoterapia ela se encaixa muito bem com isso, tá? Então, quem já é profissional, massoterapeuta, que algumas vezes tem que atender pacientes que estão com mais complicados, fisioterapeutas, quiropraxistas, querem saber como a reflexoterapia ajuda eles, é uma maravilha, tá? Porque a reflexoterapia permite que você, rapidamente, pelos pés ou pelas mãos, tá, você possa fazer uma análise, saber qual é o problema da pessoa, né? Algumas vezes eu sou chamado, por exemplo, para fazer quiropraxia, né? Alguém me liga, não, estou travado. Eu chego lá para ver a pessoa, né? Antes de colocar ela na maca, né? Eu faço as perguntas, normal, e depois eu vou nos pezinhos dela.
E aí, pelos pezinhos, eu sei se eu já posso ir e ajustar uma vértebra, já sei qual é a vértebra específica, sem ter que trocar na coluna dela, tá? Ou eu sei se é um problema muscular, que primeiro eu tenho que trabalhar numa inflamação. E muitas vezes, muitas mesmo, tá? No primeiro contato, primeira meia hora, é só fazer reflexoterapia na pessoa. E já com a reflexoterapia, a pessoa já vai, senta, levanta, já passa a dor. E aí depois eu posso ir um pouquinho além. Então eu uso muito a reflexoterapia. É realmente meu carro-chefe, tá? A reflexoterapia tem uma coisa que é muito boa, e por isso que a gente fala que ela vai continuar crescendo, tá? Crescendo, né? E ela vai ter outras terapias de apoio? Vai, tá? Por exemplo, tem alguns de vocês já faz auriculoterapia, né? Ou já conhece essa técnica. Tá? Ela faz parte da reflexoterapia também. Ela é muito boa, ela é excelente. Porém, ela tem um detalhe, que a gente não consegue fazer uma análise só pelo pavilhão auricular da pessoa. E muitas vezes a gente tem que ficar com o que a pessoa fala, com os sintomas que ela lembra, tá? E nossa mente mente, tá? Muitas vezes aquilo que nos preocupa, a gente acaba passando por alto outras coisas que são muito importantes numa avaliação. Então, numa consulta normal de auriculoterapia, a pessoa vai ir pelos sintomas que ela tem. Vai colocar pontos, vai aliviar, vai fazer bem. Perfeito. Não está errado. Porém, com a reflexoterapia, nós podemos ir além disso, muito além. Porque a gente vai olhar as marcações, linhas que vão se produzindo. Na orelha também se produzem linhas, tá? Outro dia eu falei para vocês de linhas, eu acho que agora com essa câmera ó, vai ficar um pouquinho mais fácil observar. Ó, se eu colocar aqui minha mãozinha, deixa eu ver essa daqui, ó. Vocês percebem essas linhas que eu tenho aqui, ó? Essas linhas bem fortes, são umas linhas bem marcadas, ó. Tá? Essa daqui ainda é uma linha de dobra, ó. Ela é um pouquinho diferente quando a gente olha ela aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que ela tem como se fosse um tracejado aqui, né? Que é linha de dobra, igual que essas linhas daqui, ó. As linhas maiores, tá? Porém, essas outras linhas que eu tenho aqui, ó, essas pequenininhas aqui, são linhas que estão saindo da minha coluna. Porque eu, quando criança, tinha muito problema de coluna. Na verdade, eu tinha muito problema de estômago, de intestino. Eu era uma criança que, com 8 anos, eu tinha gastrite, com 12 eu já tive úlcera. Então, eu tinha muito problema, né? Assim, de intestino, de estômago, vômitos e tudo mais. E, na verdade, todos esses problemas estavam vindo da minha coluna, de um outro problema que eu tinha de coluna. Só que, criança, desenvolvimento, né? Um pouquinho de escoliose, vai indo, vai chutando e não foi tratado. E eu vim descobrir isso já com 30 anos, mais ou menos. Né? Que aí eu comecei agora a trabalhar minha postura, minha coluna e tudo mais, e com a reflexoterapia, né? Hoje já não tenho problemas, assim, físicos estomacais. Não tenho. Porém, eu ainda tenho essas marcações. O que que essas linhas indicam para mim, a reflexoterapeuta? Indicam que eu ainda posso chegar a ter um problema, porque o caminho que faz da minha coluna para o intestino ainda está comunicando. É uma coisa já muito antiga, então vai passar um bom tempo para eu poder melhorar. Eu preciso ficar fazendo reflexoterapia para mim toda semana? Já não preciso mais fazer isso. Porém, eu ainda preciso de cuidados, tratamentos que vão além. Com essa informação, eu consigo me cuidar. Eu sei que eu cuidando da minha postura, fazendo exercícios, fazendo reflexoterapia em mim, né? Eu faço mais ou menos uma vez por mês, ou se precisar de alguma emergência, faço antes, né? Mas é o tempo que eu me dou para ficar uma horinha comigo, né? Me apertar bem, ou ir num profissional, para ele também me ver, um colega, né? Então, isso me permite poder ir melhorando minha saúde e minha qualidade de vida. Sabendo esses pontos, também eu posso ir já na minha orelha e juntar com a aurículo, fazer uma coisa a mais, né? Ou no caso da Bruna, que ela fez, na época a gente tinha o RIC, né? Que era a reflexoterapia integrativa quântica, né? E a gente juntou outras especialidades, trofoterapia, né? Biorregulação. Você sabendo qual que é a origem da pessoa, você pode colocar aquilo que você já tem de conhecimento, você pode colocar em conjunto, tá? Então, a reflexoterapia permite isso, permite abrir as portas, permite que a gente rapidamente a gente identifique, né? Ó, minha mão hoje, essas câmeras de hoje em dia, elas só avisam a imagem, né? Então acaba que não aparecendo tanto, né? Mas eu ainda tenho algumas linhas, tá? Então essas linhas são marcações que ainda estão presentes em mim. São como se fosse meus calcanhar de Aquiles.
aquelas coisas que podem fazer, se eu não me cuidar, podem gerar uma doença, né? Não estão presentes agora. Se eu me aperto, não tem dor. Então não é uma coisa que está ativa em mim. Porém, é uma coisa que pode surgir. Se vocês olham para suas mãos, me digam como é que elas estão. Elas estão lisinhas, lisinhas, porcelanato assim, só tem as linhas de dobra no pezinho, né? Ou não, né? A gente vê que até bebês, tá? Eles já nascem com essas marcações. Algumas dessas marcações vão desaparecendo com o tempo por conta de que o bebê ele está em formação, né? Então, alguns desequilíbrios eles vão ir apagando com o tempo, conforme o corpo se vai se equilibrando. Então, é comum que ele apareça com riscos, tá? Mas também ele não está trazendo uma informação. Se a gente pega o pezinho de um bebê e compara depois com o pé da mãe e do pai, a gente vê que todas as linhas que aparecem nos progenitores aparecem também no filho. Tá? Então, isso é o que geralmente a gente fala é genético. É um aprendizado que já vai nas células, que vai passando de pai para filho, né? E se, nesse caso, os pais não fizeram alguma coisa com a criança para tirar aqueles hábitos que os pais já têm, possivelmente, né? Possivelmente a criança também vai desenvolver os mesmos sintomas, né? Seja bem-vinda, Agatha também. Marta também está ingressando. Então, boa noite. Então, a reflexoterapia, tá? Boa É uma noite. coisa que ela vai além, além. E é por isso que a gente tem a certeza de que ela não vai finalizar, ao contrário. E cada vez vai ser mais necessário profissionais especializados, né? Porque, infelizmente, né, uma coisa boa, né, é que os cursos abarataram os preços, hoje é tudo mais em conta, né? E a gente conhece, né? No YouTube, no Instagram, na mídia, né? Tem muita informação. Isso é uma maravilha. Só que ao mesmo tempo, houve o que a gente chama de uma prostituição, né? Porque foi rebaixado o valor dela. Em muitos lados, a reflexoterapia é simplesmente passada como uma massagem, né? É um bônus que você compra, um cursinho a mais, assim. Que acontece? Essa pessoa que se diz reflexoterapeuta, ela não vai ter a acuidade para poder estar fazendo uma avaliação objetiva que vai realmente trazer resultados na pessoa, né? A gente já comentou várias vezes, né, que massagem é uma coisa gostosa, né? Quem não gosta de uma massagem, né? Massagem nos pés, por exemplo, né? Não sei se vocês são casadas, né? Mas se o marido de vocês vai lá e faz uma massagenzinha no pé, vocês ficam falando, é gostoso, né? Eu também gosto disso, né? É uma maravilha uma massagem. Relaxando o nosso corpo, a gente também melhora alguns sintomas que a gente tem. Claro, se eu estou estressado e alguém vai lá e me aplica uma massagem, eu vou me sentir melhor. Porém, vai ser uma coisa passageira. A reflexoterapia bem feita, olha o que ela vai proporcionar para você. Vai fazer com que você se acalme no momento, tenha um melhor equilíbrio, vai fazer com que você consiga enxergar as coisas de uma maneira melhor, diferente do como estava fazendo, muito mais ampla, vai estar mais equilibrada, escutar melhor, processar melhor. Com isso, seu emocional vai melhorar, você vai ter uma rapidez maior em tomar decisões, você já não vai estar mais impulsiva ao tomar decisões. Então, não é uma coisa só do momento. Melhor ainda, como os órgãos vão ir trabalhando, aquela insegurança que talvez você sentia, já não vai sentir mais, vai passar. Aquelas coisas que te seguravam, como se fosse uma coisa que estava te apertando, né? Vão ser liberadas. Em outras palavras, a reflexoterapia, ela permite, como a gente trabalha com o sistema nervoso e com as células em si, ela permite que cada célula de nosso corpo possa trabalhar ao seu 100%, dar o melhor dela. Então eu pergunto, Patrícia, se você pudesse agora dar o teu melhor, não aquele melhor que foi imputado para você, porque quando a gente é criança, né, é colocado limites para gente, né? Imagina assim esses limites, né, e com sabedoria agora. Quantas coisas você poderia fazer, Patrícia? Mesmo para ti, Agatha, né? Para Bruna, né, que a Bruna já faz, né? E aí, qual que é o potencial nosso? Será que a gente está aproveitando realmente o nosso potencial? Ou será que a gente está vivendo travado? Então, a reflexoterapia, fisicamente, ela vai além e emocionalmente também. E é isso que a gente proporciona para as pessoas.
tá? E é muito lindo de ver isso, tá? Porque algumas vezes a gente está trabalhando com um paciente, um cliente, né? Aí vocês podem chamar como vocês quiserem, né? E tem alguns que são fechados. A gente já vê isso com o pé. A pessoa não quer falar do problema que ela tem. Beleza. Você vai saber o que é que ela tem, mas também você vai saber que tem que respeitar aquilo. Em determinado momento, você vai passar um filmezinho para a pessoa, você vai ir fazendo a reflexoterapia. Fisicamente, você vai perguntar se ela vai se sentindo melhor. E de repente, de um dia, a pessoa vai lá e ela abre sim. E aí você vai falar para a pessoa: legal, que bom que você colocou para fora, tudo bem. Aí você vai dizer para ela: eu sei, a gente já está tratando isso há um tempo, né? Isso dá muita segurança para a gente e para vocês, né? E a gente não precisa ser invasivo. Tem pessoas que não, tem pessoas que querem saber, vocês já vão saber isso. Olhando o pezinho dela, pessoas que na primeira sessão vocês já vão poder falar assim, ó, é isso aqui, isso aqui. E aí vocês vão poder dar uma luz para ela, tá? Como o professor Glauco falou, a gente não vai olhar os defeitos da pessoa, mas a gente pode ir além disso, mostrar aquilo que ela ainda não está vendo, tá? Só fazer mais ou menos uma coisa, uma experiência que eu tive agora, por exemplo, nessa semana agora, tá? Eu estou atendendo numa escola, fazendo um trabalho com os professores de uma escola, e vamos fazer um trabalho também com os alunos dela, justamente para que a reflexoterapia ela ganhe mais informação, mais dados, tá? Porque é uma pesquisa que eu estou fazendo e que a gente vai publicar ela. Então vai ser uma coisa que qualquer um de vocês vai poder ter acesso, né? E se alguém fala assim, ah, a reflexoterapia não funciona. Não, funciona assim, ó. Aqui estão aqui todos os dados coletados, o que foi feito, qual foi o tempo de recuperação dos professores, dos alunos, como é que foi a interferência, aí tá tudo lá, tá? E aí só para mostrar para vocês, tinha uma das professoras que chegou lá, tava com unha encravada, sempre encrava. Aí no primeiro momento, assim, quando eu vi aquilo lá, já falei, perguntei para ela, e aí, tá doendo, não tá, tá? E aí eu falei, isso daqui vamos conversar na semana que vem sobre isso. Comecei assim. Só que conforme fui trabalhando nela, ela já me deu algumas dicas que eu já podia trabalhar, né? Aí eu acabei já falando para ela, ó, unha encravada é uma coisa emocional. 100% emocional. Por isso que você tira e ele volta a aparecer, porque emocionalmente ainda está te afetando. Eu falei assim, e isso tem a ver porque você tem uma preocupação muito grande com o ser querido teu. Tá? Nesse caso aqui, teu pai. Falei para ela, bem específico, teu pai. Falei, você está preocupado com teu pai? Ela falou, tô assim, algumas coisas. Eu falei, algumas coisas que ele está fazendo na vida dele estão te incomodando como filha. Você está trazendo aquela dor para você. Eu falei, tem sentido? Eu falei, é isso mesmo. Beleza. Aí eu falei para ela, só que olha o que acontece. Aí vem entrar a parte emocional, a ajuda que a gente dá. Saber o que está acontecendo, até aí não mudou nada, né? Quais são as ferramentas depois? Eu falei para ela, olha o que acontece. Você traz uma dor para você que não é tua. Porém, nesse processo, você se fecha a algumas coisas. Porque você, como filha, você quer passar mais tempo com teu pai. Você está preocupada pela saúde dele. E aí você quer passar mais tempo com ele, fazendo coisas com ele. Só que como você fica indignada com o que ele não está fazendo, você acaba se separando dele. Faz o processo contrário. Então, eu perguntei para ela, não seria melhor, de repente, respeitar a opinião dele? Não, você não concorda, beleza, mas você respeita, deixa ela de lado e aproveita o tempo para passar com ele? Aí ela falou, bah, não tinha pensado nisso. É, faz sentido. Ah, então, essas dicas que vocês podem passar para uma pessoa. Né? Aí depois ela já me ligou já no sábado, tá? Foi na sexta-feira, tá? Aí o sábado ontem, ontem mesmo, tá? Ela já me mandou mensagem, né? Mandei perguntar como é que tava. Ela falou que a unha já não tava doendo mais, já tinha levantado. Não? É rápido, é muito rápido, tá? Porque ela assimilou aquilo e ela quis fazer. Eu senti que já dava para fazer, né? Mesmo sendo no começo. Então é muito rápido. E a gente pode trazer isso, né? Essa qualidade de vida, né? Esse olhar, né? Isso é uma coisa que acontece muito, tá? Que a gente somos pessoas que, como a gente quer ajudar, geralmente, né? Então a gente acaba trazendo o problema dos outros pra gente, né? Será que não tem um jeito melhor sem que isso nos machuque, nos faça dano? Né? Então, só para vocês verem assim, como a reflexoterapia ela pode ir além, ela vai além das nossas expectativas muitas vezes, tá? Chega a ser emocionante, a gente fala isso aqui e acaba arrepiado, né? Tá? É muito bom, tá? Então, a reflexoterapia tem um futuro maravilhoso, tá?
Hoje em dia, os profissionais estão começando, tá, a tentar olhar a pessoa como um todo. E nós, como reflexoterapeuta, já fazemos isso. Então, a gente vai além do sintoma que ele nos traz, tá? É muito comum a pessoa chega lá com, eu tenho dor de cabeça, tudo bem. Aí você vai lá, você sofre de dor lombar também, não sofre? Como é que tá para a parte para urinar? Tá doendo? Tá, você tem sentido ardência nesse último tempo? Não? Tá, ó, já cuida por tal coisa. E essa parte daqui, a gente faz como pergunta para não ser tão, muitas vezes invasivo, não ser chato, né? A gente acaba perguntando para a pessoa ir afirmando, sim, até a gente para ter essa coisa boa do paciente, né? Mas são coisas que a gente já sabe, que a gente poderia chegar e dizer, ó, tem isso, tem tudo isso aqui que você ainda não me comentou, relatou. A gente tá vendo, né? Só que é o que eu melhoro. Ó, a gente vai fazer isso em você, e daqui você vamos começar a ver as melhorias, tá? E todos aqueles sintomas, eles vão acabando, tá? A Bruna, que é nossa aluna, ela sabe que a gente entrega para vocês uma ficha de anamnese e um relatório para vocês irem colocando, né? De todos os pontos que a gente aprende, todos eles aparecem aí para você colocar uma numeração. Então, depois que a gente faz 4 ou 8 sessões, o combinado com a pessoa, né? A gente faz uma revisão. E é muito legal ver como, isso daqui, se tem agora? Não, já não dói mais. Já não dói no pé e ele já não tem mais sintoma. Isso aqui também, beleza. Então, é uma coisa que funciona mesmo, tá? E uma outra coisa muito boa, tá? É que é rentável. É boa para vocês e é boa para o paciente de vocês, tá? Hoje em dia, quanto que vocês acham que sairia um tratamento para tratar, vamos lá, vamos pensar no quê? Fibromialgia, por exemplo. Quanto será que uma pessoa vai gastar? Podem fazer comentários. Vai, Agatha, fala aí. Eu sei que tem muitos médicos, eu não sei se todos, né? Mas muitos médicos tratam fibromialgia com remédio para ansiedade e depressão, né? Então, além de tu gastar com a consulta médica, tu vai gastar com medicamento também, né? É isso aí, tá? Quando é simples, quando eles acham que é mais por aquele lado, né? Porque infelizmente hoje a fibromialgia é uma coisa que é difícil ser diagnosticada, mas virou CID, né? O código, né? De diagnóstico médico. Então, simplesmente eles, dor generalizada, vem alguns pontos base padrão, tá, já caiu na fibromialgia. E eles ainda falam assim, não tem cura. A gente só vai ajudar você, né? Na maioria dos casos não é assim, né? Tem a ver mais justamente com estresse, depressão, ansiedade, com outros fatores que estão afetando o sistema nervoso, né? Então, é um tratamento que, em alguns casos, eu tenho pessoas que já chegaram para mim, tá? Falando que de injeções que eles iam dar para poder aliviar essas dores, tá? Que cada injeção custava R$ 3.000. Cada injeção, tá? Então, e tratamento que tinham que fazer 6 meses de tratamento, tá? Então, dependendo, né, do grau da dor da pessoa, o valor pode ser muito alto, né? Pode ser uma coisa assim, que paliativa totalmente, né? Remédios que vão tomar, remédios para inflamação, remédios para dor e analgésicos, né? Mas muitas vezes vão além disso, né? E fora o desconforto, porque a pessoa nunca melhora. Ela tem algumas horas bem, né, durante o dia e depois já para, tá? O que vocês acham? Fazer 4 ou 8 sessões numa pessoa e ela já parar com essas dores? Depois ela tem que continuar uma manutenção, tá? Porque aquilo lá, uma coisa é a gente tirar aquela parte álgica do sintoma, tá? Mas enquanto a pessoa ainda tiver linhas, ainda tiver dor no pé, você sabe que pode voltar em qualquer momento. A gente orienta para a pessoa, ó, vamos continuar, né? Que é para poder já melhorar totalmente, né? Para não voltar. Isso é uma coisa maravilhosa também, que vocês como terapeutas, é vocês que vão dizer para o paciente quando ele está liberado ou não. Não é porque, fizemos um pacote e agora finalizou as 4, já vou embora. Paciente, não estou mais sintoma, então não apareci mais. Não, vai voltar, tá? É um processo. A gente vai tirando a aguinha do copo aos poucos, esvaziando aquele copo, né? Se a gente só tira de cima, 1, 2 sessões, a pessoa talvez nem sinta mais, beleza. Mas tá tudo cheio lá, né? O processo dentro do corpo leva um tempinho também para ele poder se recuperar completamente, né? Eu comentei para vocês, meus problemas de coluna, né? Eles ainda estão lá. Eu tenho uma manutenção muito grande para poder chegar com minha coluna zerada, tá? Dá para fazer isso? Dá.
eu tô nesse caminho, mas ainda não tá 100%, né? Já tô 10 anos me tratando. Então, mas também tenho 43, foram mais de 30 maltratando. Então, né? Mas o bom é que tem recuperação, né? Isso daí é que deixa a gente tranquilo. Então, a gente vai trabalhando. Tá? Fibromialgia é uma coisa que vocês vão tratar e vão resolver muito rápido, na maioria das pessoas. A gente ainda vai passar dicas para vocês de alimentação que ela vai ter que poder colocar também, tá? Que é importante. Por exemplo, é importante que a pessoa coma gordura animal, né? Vou falar infelizmente, tá? Hoje em dia, a maioria dos médicos ainda condena a gordura animal, pede para tirar tudo, né? Só que ela é importante. Dentro do curso, a gente explica para vocês por que que é importante, por que que ela é diferente da gordura que o fígado produz com os açúcares que a gente come, os carboidratos, né? Nosso fígado também transforma aquilo em gordura. Só que são gorduras diferentes, são usadas em locais diferentes. Então a gente precisa da gordura animal ainda, né? Tem alguma de vocês que é vegetariana? Né? Alguma de vocês é não? Beleza, tá? Porque senão assusta um pouquinho, né? Assusta muitas vezes, né? Ou senão a gente tem que suplementar de outras maneiras, tem que fazer outras coisas, tá? Mas é importante estar se alimentando desse jeito, tá? Então a gente vai ajudar vocês também, né? Ah, mas por quê, professor? Porque os nervos são cobertos com uma bainha de mielina que é feito com gordura, tá? E uma gordura especial que não vai vir de outro lado, tá? Então, e essa gordura faz com que não existam curtos-circuitos, para que o sinal ele chegue de uma ponta até a outra sem interferência. Em alguns casos de fibromialgia, quando é verdadeiramente fibromialgia, existe esse problema, tá? Trabalhando isso, a gente acaba trabalhando até doenças cerebrais. E também tem uma origem mais ou menos parecida, tá? Então, a gente consegue fazer muita coisa, tá? E todas essas dicas a gente vai passando para vocês, tá? E aí o paciente fazendo aquilo, a recuperação dele é muito rápida, tá? Lá naquela escolinha mesmo que eu tô falando para vocês, tinha uma que tinha fibromialgia, na primeira semana, a gente parou, foi 15 dias entre uma consulta e outra, porque teve um feriado lá, semana passada, né? Tiradentes, então eu não fui, aí fui na sexta-feira passada. Só que a paciente já emagreceu 5 quilos, já não tem mais dores, numa consulta. E ela fazendo, tá? E ela tá cuidando certinho, bebendo água, tudo. Paciente nota 10, tá? Fazendo aquilo, ela já tá diferente, né? Uma coisa maravilhosa que ela falou, eu achava que já não tinha mais cura, porque todo mundo falou isso. Eram tantos anos correndo atrás, né? E agora tô com esperança, né? Falei, vamos continuar, né? O mérito é dela, a gente é só facilitador, né? E o melhor de tudo, né? O pezinho vai mostrando o que fazer. Então, é muito bom, tá? Então, a reflexoterapia, de maneira profissional, ela vai continuar. Nosso trabalho agora, qual que é? Tá? Até por isso que, como biocódigos, a gente só fazia curso presencial, a gente não entrava na mídia, não falava muito disso, mas a gente falou, não, vamos ter que fazer, porque precisamos limpar a nossa profissão. Porque senão, qualquer um vende uma mapinha, é só apertar aqui, tudo bem? Não, não é. Ela vai muito além disso, tá? E, ao mesmo tempo, bons profissionais, hoje, eles são olhados assim, tá? Em Florianópolis tem uma profissional que ela cobra R$ 350 na consulta dela. O pessoal vem de longe para visitar ela, tá? É uma profissional antiga, tá? O professor Glauco também, a consulta dele não baixa de 350 na reflexoterapia, tá? Assim, lá em Criciúma, onde a Bruna tá, também tem uma profissional que é mais ou menos nessa faixa, 280, um pouquinho mais, uma consulta dela, tá? Tem lista de espera, porque são pessoas que conseguem fazer isso, tá? Quanto que um terapeuta que acabou de estar estudando, ele pode começar agora a cobrar? Quanto vocês acham que seria bom numa consulta? Consulta de vocês. E aí, Patrícia, Agatha, qual de vocês aí quer falar aí? Oi, tá. Ninguém quer falar, né? A pena que a Bruna, não sei se a Bruna tá aí ainda com a gente. Senão eu ia perguntar quanto que a Bruna tá cobrando, tá? Mas assim, ó, a média, pessoal, a média, tá ouvindo a Bruna, mandou pra cá. A média, tá? De um profissional que está estudando ainda, tá?
está em R$ 100. Essa é a média, tá? A gente orienta vocês a cobrarem dentro dessa média, entre R$ 80 a R$ 120, tá? Mesmo vocês estudando, depois da segunda semana, vocês já podem começar a cobrar isso. Os protocolos que vocês vão fazer, vocês já vão trazer resultado para o paciente. Depois, o que que acontece? Vocês vão aumentando a formação de vocês, né? O conhecimento de vocês, e vocês vão ficando mais rápidos, vocês começam a olhar outras coisas, tá? Mas o bem para o paciente, vocês já começam a fazer, tá? Com 2 semanas de curso, vocês já podem já cobrar esse valor tranquilamente, tá? Tem alguns que gostam de fazer caridade, daí eles cobram R$ 50, por exemplo, só que eles fazem por 20 minutos, meia hora. Vão em locais carentes mesmo, tá? E cobram R$ 50 da pessoa, aí algumas vezes semanal, outras vezes a cada quinzenal, tá? E aí as pessoas gastam 100, R$ 200, tá? Muitas vezes pessoas que menos têm, elas se esforçam por conseguir aquilo porque elas veem o resultado, né? E fazem tudo certinho, tá? Só que assim, são pessoas que antes não conseguiam trabalhar e agora voltam para o trabalho, voltam para ativa, muito rápido, tá? Então, vocês conseguem fazer o bem e ao mesmo tempo ajudar, tá? Essas pessoas que fazem isso, geralmente elas vão lá e atendem 15, tá? 20 pessoas num dia, tá? Então, ajuda também isso, tá? Economicamente, ele é muito bom, tá? E vocês, quem estuda, né? Quem realmente quer estudar e ser um bom profissional, ele tem que decidir quantas horas ele vai querer trabalhar por semana. Por quê? Para poder ter um equilíbrio das coisas que quer fazer, porque senão os clientes vão vir, vão vir, vão vir, ele vai ir abrindo horário, abrindo horário, abrindo horário, de repente vai estar ganhando bastante dinheiro, mas talvez vai desequilibrar. Então, a gente sempre aconselha, né? Quanto que seria bom para você por semana ganhar? R$ 500 por semana? R$ 1.000 por semana? Tá? R$ 1.000 por semana são 10 pacientes que você vai atender, cobrando R$ 100, tá? Vai cobrar R$ 100, 10 pacientes, você vai ter mais ou menos 10 horas de trabalho. Pode ser 2 manhã, 2 tardes, que você vai fazer isso daqui, ou um dia completo, tem gente que quer. E os outros dias você pode utilizar para você, tá? E é assim, tá? Os pacientes eles vão chegando, tá? Porque é muito bom e coisas boas, tá? E principalmente, tá? Quando você mora, por exemplo, a Patrícia falou que mora na Enseada de Brito, né? Faz parte de uma cidade grande de Palhoça, né? Só que por estar mais retirado, tem um diferencial muito bom para você lá, Patrícia. Se você quiser atender com a reflexoterapia, tá? Por ser uma praia, né? Uma comunidade menor, ainda existe muito boca a boca. Então, isso ajuda muito para a gente, tá? Porque em locais que são muito grandes, existem mais distrações. E mesmo que as pessoas tenham um convívio com outras, muitas vezes elas não comentam o que fizeram de bom, o que estão fazendo, tá? E já nesses locais assim, é uma maravilha, tá? Você começa a fazer num, você atendeu uma pessoa, pronto, já boca a boca, tá? Rapidamente, tá? Você já é conhecida, todo mundo quer saber o que que ela tá fazendo lá de novo, tá? Você mora onde, Agatha? Que local, que cidade? Eu moro em São José, aqui na Bela Vista. Ah, aqui pertinho também. Então, aí, tá? São José já é uma cidade maior, já tem mais concorrência e tudo, tá? Mesmo assim, a dica qual que é? Ir em locais que você tenha já uma comunicação um pouquinho mais fechada, onde o pessoal se conecte, tá? Então, por exemplo, quem faz uma academia, por exemplo, tá? Estou acostumado a ir numa academia, beleza? Começa já a falar lá pro instrutor o que você está fazendo de novo, o resultado que você está tendo. E isso daí vai, tá? Que o pessoal vai se comentando, né? Ah, dá para fortalecer a musculatura mais rápido? Dá para fazer protocolos específicos para isso. Ah, quero emagrecer. Tem protocolo para emagrecer junto? Tem, lógico que tem. Então, já vão trabalhando lá e vão pegando nichos específicos, que é muito bom, tá? Então, tem mil maneiras para a gente fazer isso daqui, tá? Aí dentro do curso a gente vai ajudando vocês também a fazer isso, tá? Então, o futuro da reflexoterapia, pessoal, não tem muita perspectiva de acabarem as doenças, né? Não por enquanto. Então, ao contrário,
Então, a gente vai continuar com muito trabalho, tá? Enquanto tiver pessoas doentes, tá? A gente vai ter muito trabalho e cada vez vai ser mais necessário profissionais especializados, tá? Por isso a gente fala para vocês assim, vocês estão entrando num local onde tem muita necessidade, tá? Tanto é assim que enfermeiros estão fazendo isso, outros médicos também já estão especializando na reflexoterapia, tá? E o melhor de tudo, a gente não precisa ter anos estudando para depois recitar remédio. A gente vai poder trabalhar no que a pessoa realmente precisa, né? Atender o indivíduo. Então, falamos também como ela se associa com outras terapias, né? Mais necessários. Então, e os benefícios, né? Muitos benefícios da reflexoterapia, né? Para nós e para os terapeutas, tá? Se alguma de vocês está pensando, futuramente eu quero me mudar, então, profissão maravilhosa. Onde vocês forem, vai ter gente, tá? Para vocês poderem aí estar ajudando, tá? É só querer mesmo, né? É só querer. E até para uma de vocês, né, que está escutando aqui, depois vai escutar, né? Muitas vezes a gente tem timidez, né? Eu era um desses, muito tímido, né? Hoje não, consigo também me expor, né? E a reflexoterapia foi o que me ajudou, tá? Então, é maravilhoso, tá? Tudo aquilo que a gente fala que, eu tenho esse problema, esse empecilho, tranquilo, trabalhe em você e você vai superar. É isso que eu posso dizer, tá? Então, é tudo de bom. Meninas, perguntas? Perguntas das outras aulas, dúvidas que vocês tenham sobre a Reflexo, que vocês quiserem fazer. Sem perguntas por enquanto? Beleza. Tá? Tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Vou aqui no chatzinho aqui. Querem saber quanto é que vai ser o curso? Estão interessados em saber quanto é que vai ser o curso? A Agatha falou que sim, Patrícia também, legal, tá? Espero que quem nos escutar, né? Eu comentei para vocês, para algumas de vocês, que a gente conversou antes no WhatsApp, antes de inclusive começar a formação, né? Que a gente abrir um desconto para quem já estava nos acompanhando, né? Então, para quem está lá no grupo de WhatsApp, tá? Nosso curso, tá? O último curso que está em andamento atualmente, tá? Ele teve o valor de R$ 2.700. Esse é o valor do curso, tá? E dá para fazer em até 12 vezes. Para esse grupo daqui, a gente está abrindo, tá? Ele vai sair por R$ 1.997, tá? São mais de R$ 700 de desconto que a gente vai dar para vocês. E ainda a gente vai dar um outro bônus a mais, tá? Que são 3 encontros presenciais com a gente, tá? Esses encontros, eles custam R$ 150, tá? Não é obrigatório a pessoa fazer um encontro, tá? Ele não faz parte do curso, até porque a gente tem alunos que estão bem longe de onde a gente mora aqui, né? Mas a gente está abrindo as possibilidades, tá? E depois vamos abrir também em São Paulo para fazer, vai ficar um pouquinho mais perto, né? Mas não é obrigação. Então, por isso que a gente não coloca já dentro do curso, até para a pessoa não ficar lesada, né? Mas a gente cobra. Então, o terapeuta que está estudando, que está vendo agora, por exemplo, e quiser fazer essas aulas presenciais, ele pode fazer, tá? Lá a gente vai fazer aquele repasso, né? E aí, se a formação dele foi boa, vai ser bom para ter a prática, né? A prática é vital, tá? É muito importante, né? A Bruna fez com a gente presencialmente. Ela sabe que a gente literalmente a gente pega a mãozinha de vocês, a gente fala assim, ó, não, coração é aqui, tá? Ó, sinta. O baço que a gente vai trabalhar é aqui, ó, é diferente. Ah, beleza, ó, e essa pressão que vocês têm que fazer, tá? Então, a gente mostra bem certinho para vocês. A gente tem esse cuidado que tiveram com a gente passa isso daqui para vocês terem essa certeza, tá? Aí vocês vão fazendo, e a gente vai mostrando todo o caminho, como é feito mesmo, né? O que que a gente olha, o que que a gente vê. A gente vai tirando os capacetes, né, aos pouquinhos, e a gente vai ensinando tudo que a gente sabe, a gente passa para vocês, tá? A gente não guarda nada não, tá? Então, esses são os bônus que a gente tem para vocês, tá? Então, tanto a Patrícia e a Agatha vai ser muito fácil, tá? Se vocês ficarem com a gente, porque vocês estão aqui perto, né? Bem próximo, né? Então dá de Garopaba, né? Ainda dá uma viagem bonita para cá, né? E já vai estar incluso, tá? 3 aulas práticas, tá? Que são a cada 2 módulos a gente faz uma aula prática, né? Então, primeira aula prática, depois de sistema nervoso e glandular. Aí depois tem uma aula prática do reprodutor ou do urinário, do pulmonar. Então, a gente vai dividindo, né? Então, com essas 3, vocês conseguem já fazer o curso completo, né? Ah, e se eu quiser fazer mais? Ah, beleza. Aí depois a gente negocia, tá? Pode fazer mais também? Pode, né? Ah, quero fazer mais uma. Beleza,
tá? A gente vai negociando aí, tá? Mas aí seriam, tá? Esses são os bônus para vocês, tá? Aí não sei se o que que vocês gostaram dos bônus? Tá? Espero que sim, tá? No cartão vai ficar mais ou menos uma parcela de R$ 190, tá? Ou seja, vocês com um paciente ao mês que vocês tenham, tá? Vocês já vão cobrar dele uns R$ 400, vocês cobrem R$ 80, tá? 80, 160, 320, tá? Já dá para cobrir o curso e ainda sobra dinheiro para vocês, tá? Com o paciente que vocês têm, tá? A pergunta é, será que é difícil ter paciente? Meninas, é muito fácil, tá? A gente tem um aluno que já formou, já se formou já, e ele. Ah, a Bruna falando, não é difícil. E não é difícil mesmo, tá? Ele trabalhava numa empresa, ele simplesmente ele começou ao que a gente fala para vocês. Falem para vocês, ó, tô fazendo um curso de reflexoterapia. Já vai gerar curiosidade. Vocês sabem o que é reflexoterapia? Já perguntam. Não, não sei. Ó, então vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma demonstração para vocês, tá? Sessão experimental, vocês podem usar esse termo, que é muito bom, para vocês experimentarem o que que é. Aí vocês vão fazer o que a gente chama de protocolo inicial para a pessoa, vocês já vão dar uma leitura para elas, tem isso e isso, e a pessoa já vai sair, ó, diferente daquilo lá. 15 minutinhos, vocês não cobram nada, e a pessoa já sabe o que que é a reflexoterapia, já sai se sentindo melhor, e já sai sabendo que ainda vai ter um resultado, tá? Que ela pode tratar aquilo que ela talvez estava até calada com aquilo, né? E ela vai saber, ó, né? Vocês, lógico que vocês perguntam para a pessoa, ó, posso falar aqui, encontrei mais coisas, né? A gente pergunta, né? Tem algum sintoma, alguma coisa que você queria tratar? Ah, não, não tenho. Ó, depois você vai, olha lá e já fala assim, ó, sabia que você tem um problema aqui na tua cervical, tá? Você tá com uma calosidade aqui, isso indica que você já deve estar sentindo dores na cervical. Aí a pessoa, é verdade, é verdade. Sabia que a gente pode trabalhar por aqui e tudo mais? Ó, teu intestino já deu para ver que não tá bom, né? Sente flatulência, sente isso, tem sentido. Todo sintoma a gente vai passando. A pessoa, é isso mesmo. Bom, a gente pode tratar isso daqui. Então, a pessoa fica maravilhada, tá? E aí fala, e como é que é? Aí você já fala assim, ó, a gente faz um pacote, tá? 8 sessões, vai custar tanto. Como é que você quer fazer? No cartão e dinheiro. Já pergunta direto. Pronto. Né? Já tem aí para 2 meses aí que você vai estar trabalhando a pessoa. E esse mesmo, na primeira semana, ele já vai te indicar para outras pessoas, tá? É assim que funciona. Então vocês vão lá naquele círculo de amizades que vocês têm, até no WhatsApp, né? Que a gente bota tanta coisa no WhatsApp, né? A gente já bota lá, ó, tô fazendo tal coisa, conhece, manda para alguns amigos, pum, pronto, tá? E a gente orienta vocês a fazerem isso, sabe por quê? Porque é a prática que vai fazer com que vocês tenham dúvidas e é a prática que vai dar confiança para vocês, tá? Então, quanto mais vocês começarem antes, mais coisas a gente vai poder levar mais informação para vocês. Aí só depende de vocês, tá? Eu fui um que demorou, tá? Na minha formação, na minha época, eram 2 anos de formação. Um ano do físico e um ano do emocional, tá? Eu paguei por ano, eu paguei mais de R$ 5.000. Eu paguei mais de 10.000, tá? Paguei mais de R$ 10.000. A Marta tá mandando aqui que não conseguiu ouvir o valor do curso, tá? De maneira promocional, para quem tá lá no WhatsApp, Marta, ele vai sair por 1.997, tá? Um baita descontão que dá para fazer em 12 vezes, tá? Vai ficar mais ou menos no cartão a R$ 197 a parcela, mais ou menos. Vou mandar bem certinho para vocês lá, tá? E eu fui um que perdeu um ano praticamente, tá? Até que eu me senti seguro. Eu fazia na minha família, mas eu não cobrei, não falei para ninguém, tá? O erro foi meu, porque eu não falei. Do momento que eu comecei o emocional e eu conversei com a primeira pessoa, comecei a atender, tá? Então depende da gente mesmo, tá? Então, vocês vão ter todo o apoio nosso para que vocês não passem por isso, por o que eu passei. Eu quero que vocês já tenham resultado, tá? Porque daí essa comunicação fica muito melhor, o aprendizado cresce muito mais, tá? Então, vocês têm que.
Isso, vou mandar pelo WhatsApp, tá? E as dúvidas, pessoal. Tem gente que não gosta de receber, de ficar com o grupo aberto no WhatsApp, tá? Aí tem alguns que saíram de alguns lá, porque quando eu falava que ia abrir o grupo, né, o pessoal já fugia, já com medo que talvez que enchesse de mensagem. Como tá lá meu contato, tá? Ou do comercial da Biocódigos, vocês podem me escrever por lá, tá? Aí a gente já vai vendo diretamente, tá? Vou passar o link também do curso, tá lá na Hotmart, aí eu já passo para vocês, tá? Então a gente vai fazer essa promoção, tá? Essa promoção ela vai até terça-feira, tá bom? E aí depois eu já vou liberar para quem é fora do grupo, que não entrou, tá? Com os preços normais, tá? Eu já tenho que mudar lá na plataforma da Hotmart, tá? Mas é maravilhoso, tá? Então, vocês que estão assistindo aqui e quem vai assistir depois também, tá? Saiba disso, tá? Que é maravilhoso. E legal que a Bruna teve aqui, né? Não pedi para ela estar e ela estava aqui, né? Até há pouquinho tempo, né? Uma das nossas alunas, tá? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? A Marta falou que ficou de mandar foto do pé com problema do intestino. Se ela pode mandar ainda? Pode, Marta. Manda lá que depois eu mando resumido aí no grupo aí o que que deu, tá? Pode mandar no meu particular aí que depois a gente vê, né? E tem mais uma outra aluna que também me mandou informação, que é um protocolo que para ela não foi suficiente. Então, ela me mandou fotos do pé para eu poder abranger um pouquinho mais, tá? Aí eu vou já ajudar ela, ajudo vocês. Pode falar, Gata. Quantas vezes por ano vocês fazem esse curso? Esse curso, a gente É, agora tá, a cada 2 meses mais ou menos, a gente está abrindo uma turma nova, tá? Só não posso te garantir os valores, porque tu sabe que aqui tudo muda, né? Então, o curso anterior saiu bem já mais alto, tá? A gente decidiu abrir um desconto agora, tá? Talvez volte depois pro preço normal. Beleza? Mas quem tiver dúvida, tá? Pode fazer, tá? A gente vai abrir no boleto também, tá? Para vocês, tá? E aí também é um baita de um preço, tá? No boleto ele acaba ficando talvez até mais barato que no cartão. Só que no boleto a gente consegue fazer em 6 vezes, tá? Acaba ficando mais em conta, tá? Para quem não tiver limite no cartão. Só que o boleto só vou abrir para quem tá no WhatsApp também, para quem vê esse curso aqui e me cobrar do boleto, tá? Senão, tá? É um bônus para vocês que estão aí com a gente, tá bom? Meninas, se não tiverem mais perguntas, a gente finaliza aqui, tá? Essa reunião, aula-reunião, né? E esperamos ver vocês lá do outro lado, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, podem estar me comunicando aí. Amanhã é feriado, mas eu vou estar trabalhando também. A gente vai estar nativo aí, tá bom? Para atender vocês. Muito obrigado. Boa noite. Para aqui a gravação. Boa noite.